Cronobiologia, para que serve esse negócio, né? Então, entender um pouco mais a respeito e vamos começar por aqui. Se vocês são como eu, que precisa de vez em quando tomar alguma coisa para dar ajudinha para dormir, ou pior ainda, regularmente, observem nessa informação, que é recente, que um medicamento para dormir foi associado ao aumento de Alzheimer, né? E que medicamento, por coincidência, esse que eu acabei de mostrar para vocês, o Zolpidem, né? Carlos Fetti aqui falando com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos escrutinar de uma maneira bem objetiva e rápida o que é a cronobiologia. E, em definição, a gente tem aí um estabelecimento de ciclo luz-escuro que começa há 3,5 bilhões de anos atrás. Na Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões a 3,5 bilhões, com o início da vida na Terra, começou-se a estabelecer um ciclo, né, de dia e noite, né, ou seja, claro e escuro, e que determinou uma série de adaptações na biologia com ritmos fisiológicos baseado nos sincronizadores, né, ou seja, os Zeitbergs, vindo lá do alemão, que definem uma série de coisas na nossa saúde. Eu tenho vários sincronizadores. O mais importante, luz escuro, né, que é quando eu vou dormir e quando eu acordo, ritmado pelos hormônios, pela uma série de sinalizadores bioquímicos que interferem na minha recuperação e no meu processo de saúde como um todo, inclusive, não só essa questão, mas também estético, porque se eu quiser desenvolver mais massa muscular, se eu quiser emagrecer ou mesmo melhorar a qualidade de pele, a noite de sono tem uma interferência direta nesses resultados que eu quero obter. Então vamos dar uma entendida aqui por que isso está tão presente na nossa vida, e por mais que a vida moderna tenha imputado uma série de modificações, né, adaptações que a gente tem por causa dos ritmos sociais, escala de serviço, diversão, saídas, né, boate, bares, etc., nós ainda somos uma criança perto do que existe de tempo geológico dessa adaptação e que mudou nossos genes, mudou nossa bioquímica toda e que ela permanece nos dias atuais. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, né, há 4,6 milhões de anos atrás, da Terra, início geológico da Terra, e mais ou menos há 3,8 milhões, começa a aparecer a vida na Terra. Aí passa todo esse espiral aqui de eras geológicas, que eu não vou descrevê-los agora, mas a gente vai aparecer só aqui no finalzinho. O que isso significa em escala de tempo, né? Vamos dar uma olhadinha no comentário desse... 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico, que conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. Então, isso aí mostra que essa adaptação ainda permanece do que a gente evoluiu historicamente ao longo desse período todo de evolução da Terra. Nós temos 3 segundos disso da vida humana, e considerando toda a existência aí, do aparecimento dos seres humanos, que já tem alguns milhares ou milhões de anos aí na história. Então, o Jürgen Aschhoff, que foi o fundador, né, um dos principais fundadores da cronobiologia, só para mostrar a importância, né, do tema, ele tem sido estudado. Aí, e só para a gente entender o tamanho, né, da área em termos de pesquisa científica, existe periódico que só trata da cronobiologia. E em 2017, o Prêmio Nobel foi concedido para exatamente essa temática, né, relacionado É muito comum que as pessoas pensem que o resultado, seja ele de performance, né, para um atleta, ou para a parte estética, ou mesmo para quem vai para uma academia e quer só aumentar a massa muscular, por exemplo, ou emagrecer,
né? Aqui só um parênteses no meio, o emagrecimento tem interferência direta do ciclo circadiano, de você obedecer isso, porque dormir pouco é um efeito de engorda, né? Você tem uma redução no metabolismo, perda de massa magra e retenção da gordura. Então já tem estudos que mostram isso, mas isso a gente também vai falar em outro vídeo, por questões de economia de espaço, né? Não vai ficar muito longo. Mas o fato é que os horários que eu faço cada coisa, eles mudam. Então, o estilo de vida muda a expressão do DNA, como está mostrado aqui nesse slide. E não basta você comer bem e se exercitar. Depende do horário que você faz isso. Então, aqui vem uma crítica às academias de 24 horas, que no horário que eu era para estar descansando, que eu deveria estar dormindo, eu estou criando um estresse adicional no meu organismo. Tá? Não é um problema eu criar um estresse adicional, desde que eu mantenha a possibilidade de recuperação dele. Então, eu vou dar um exemplo. Eu faço muito isso quando eu viajo no período de férias para a praia e que está frio. Eu utilizo treinar no frio e às vezes com pouca roupa mesmo, para fazer um estímulo termogênico. E, consequentemente, isso é um duplo estresse, o físico e o ambiental. Mas eu permito depois uma recuperação. Quando eu treino fora do horário do ciclo circadiano, no horário que eu era para estar dormindo, na verdade eu estou colocando, como eu já falei anteriormente, do efeito do sono ser anti-inflamatório, eu não estou dormindo, estou em efeito inflamatório. Eu estou colocando mais uma atividade inflamatória, que é a atividade física, que quando ela é feita controladamente, no treino, por exemplo, de musculação, é o que eu quero, no final, tá, aquela dorzinha tardia é uma inflamação do músculo, mas eu permito depois da recuperação, eu me alimentando adequadamente e descansando, porque o treino, o ganho dele é na recuperação, e um dos processos mais importantes da recuperação é a qualidade de sono. Então, a prescrição ayurvédica, por exemplo, não é única, mas isso é uma possibilidade, de eu estar utilizando esse recurso, esse conhecimento, ele vai buscar, dentro do ciclo circadiano, do estado orgânico de equilíbrio. Tá? Então, esse processo inflamatório que você tem regularmente, ele precisa ser equilibrado de uma forma eficiente. E quem acha que a comida é só combustível e come em qualquer horário, então, por exemplo, não importa se eu vou comer de madrugada, mas o importante, digamos, que minha prescrição seja 2.000 calorias e eu comi lá X calorias, 500 calorias de madrugada, então, para minha conta matemática, não teria problema desde que eu não passe daquelas 2.000 calorias. Isso não é verdade. A hora do dia que eu como determinados nutrientes, as absorções mudam e ele também interfere na qualidade de alerta mental e na qualidade de relaxamento, para propiciar um sono mais profundo. Então, alimentos, por exemplo, que são estimulantes, como os afrodisíacos em geral, né? Se eu usar catuaba, ginseng, o próprio energético que o pessoal usa para ir para a balada é um erro, pré-treino ok, ou o próprio café, que eu utilizo, ou os pré-treinos propriamente ditos, né? Que tem uma série de componentes como cafeína, betalanina, creatina, que vão ajudar na performance. Eles têm um horário, por isso que ele já chama pré-treino, então ele já está dentro de um processo cronobiológico. Isso faz diferença. E o que eu como também depois do treinamento, ele vai mudar. Então, se eu ingerir a proteína, e como eu já disse, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas em outro vídeo a gente vai aprofundar como é que eu posso mexer nessa cronobiologia entre treinamento e a parte nutricional para ser mais eficiente. Mas só adiantando esse assunto, se eu ingerir proteína líquida, em torno de 30 gramas de um mix de proteína, de uma proteína completa, pós-treino, ela muda o resultado do treinamento. Então a cronobiologia não é somente um aspecto de dormir e acordar, mas sim ela interfere todo o meu estilo de vida, inclusive na produção intelectual, porque se eu não tenho essa recuperação adequada, não obedeço esse reloginho aqui, né, que é o meio do dia, ou o meio, aqui embaixo o meio da noite, né, aqui o meio do dia, não obedeço esse reloginho, eu vou estar num resultado pobre em termos de produção. Então, 6 horas da manhã, vamos dar a hora de acordar. Então, nesse horário, tem aumento da pressão arterial, aproximadamente aqui a 6h45, essa é a aproximação, para a secreção de melatonina,
Começo a ter movimentos intestinais, então isso é aquilo que leva a você ter mais apetite, lá em torno das 8h30 da manhã, né, logo que você acorda, uma hora, por isso que muita gente acorda e não tem muita vontade de comer, mas uma hora depois é que vai realmente ter apetite. Às 9 da manhã tem o pico de liberação de testosterona, então é nesse horário, junto aqui com o alto alerta mental, que é às 10 da manhã, esse final de treino, eu particularmente gosto de treinar nesse horário, tem testosterona alta, alerta mental alto, aqui é o meio do dia, horário que normalmente a gente se alimenta. Eu tenho a melhor coordenação aproximadamente aqui às 2h30 da tarde, mas esse período até às 2h30 é importante um descanso, depois do almoço. Isso faz com que você tenha uma recuperação melhor, inclusive intelectual. Eu tenho o tempo de reação mais rápido às 3h30 da tarde, a maior eficiência cardiovascular lá pelas 5 horas da tarde, às 6h30 eu tenho a maior pressão arterial e às 19 horas a maior temperatura corporal. E às 21 começa a secreção de melatonina. Então é um bom horário para começar para se preparar para dormir, tal da higiene do sono. Às 22h30 o intestino para de funcionar, ou seja, diminui os movimentos, né? Não que ele pare, funciona, mas é menos propício para essa atividade, então até por isso que alimentar muito tarde não é bom, não é saudável. Meia-noite estou já em sono, e lá pelas 2 horas da manhã é o sono mais profundo. Lá às 4h30 da manhã eu vou atingir a minha temperatura mais baixa e completo o ciclo de sono, acordando novamente lá às 6 horas da manhã, fechando esse circuito. É importante que a gente obedeça aproximadamente esse ciclo circadiano da melhor forma possível, porque eu já tenho uma produção de hormônios de temperatura corporal, de pressão sanguínea, ajustadas para determinados tipos de produção em horários específicos. Quando eu associo isso ao meu treino, à minha alimentação, à minha produção intelectual, eu vou estar favorecendo esses aspectos, inclusive no final a minha própria saúde. Ao contrário, exatamente o oposto que você vai obter. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva e até a próxima. Grande abraço.